Estamos chegando no final da tradução dos últimos capítulos do livro de Mateus. Hoje você ouvirá Mateus capítulo 26. Por favor, não deixe de dar um like e de compartilhar este vídeo, para que outras pessoas conheçam essa nova tradução do Novo Testamento, extraída direto do grego antigo. Evangelho segundo Mateus. Capítulo 26. E quando Jesus havia concluído todas estas palavras, disse aos seus discípulos: Sabeis que após 2 dias ocorrerá a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para o crucificarem. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo reuniram-se no pátio do sumo sacerdote chamado Caifás. E conspiraram juntos para prender a Jesus como enganador, e o matar. E falavam, não na festa, para que não houvesse tumulto entre o povo. E havia Jesus chegado em Betânia, na casa de Simão o leproso. Aproximou-se dele, uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com uma mirra muito preciosa, e reclinando-se ele, ela derramou sobre sua cabeça. Mas os discípulos ao ver isso, indignaram-se, dizendo, por que esse desperdício? Porque podia ser vendido por muito, e doar aos pobres. E Jesus os conhecendo, disse, por causa de que, sois duro com esta mulher? Pois ela praticou uma boa obra para comigo. Porque os pobres sempre tereis convosco, mas a mim, nem sempre tereis. Porque ela derramou esta mirra sobre o meu corpo, para fazer o preparamento do meu enterro. Em verdade vos digo, aonde se for pregado este evangelho no mundo inteiro, será falado também o que ela fez, em memória dela. Então um dos 12, aquele que era chamado de Judas Iscariotes, andou atrás dos principais sacerdotes. Disse, o que desejas me dar? Eu vos o entregarei, e eles puseram-lhe 30 moedas de prata. E desde então procuravam oportunidade para o entregar. Mas no primeiro dia dos pães ázimos aproximaram-se os discípulos de Jesus, disseram-lhe, onde queres que prepararemos para comeres a sua Páscoa? E disse ele, ide à cidade, a uma certa pessoa, e dizei-lhe, o mestre diz, o momento certo se aproxima de mim, em tua casa farei uma Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes instruiu, e prepararam a Páscoa. Mas chegando a tardinha, reclinou-se à mesa com os 12. E comendo, lhes disse, em verdade vos digo que um de vós me entregará. E entristecerem-se profundamente, começaram a dizer-lhe a cada um deles, talvez seja eu, Senhor? Mas ele respondendo disse, aquele que mete a mão comigo no prato, esse me trairá. De fato, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem será entregue, teria sido bom para este homem, se não houvesse nascido. E respondeu Judas, aquele que iria entregá-lo, disse, talvez, seja eu, Rabi? Disse-lhe, tu o disseste. E comendo eles, Jesus tomou o pão, o abençoou, o partiu e deu aos discípulos, e disse, tomai, comei isto é o meu corpo. E tomando o cálice, e tendo dado graças, deu a eles, dizendo, bebei dele todos. Porque isto é o sangue da minha aliança, que é derramado por causa de muitos, para a remissão dos pecados. Mas vos digo que, nada beberei desde agora nesta geração, do fruto da videira, até aquele dia, quando eu beberei convosco de novo no reino de meu Pai. E cantaram um dos hinos pascais, saíram para o Monte das Oliveiras. Então disse-lhes Jesus, todos vós escandalizareis comigo nesta noite, porque está escrito, ferirei o pastor,
e dispersarão as ovelhas do rebanho. Mas depois me levantarei, indo adiante de vós para Galiléia. Mas respondendo Pedro, disse-lhe: Se todos escandalizarem contigo, eu nunca vou escandalizar. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta noite, antes do cantar do galo, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: Se até for-me necessário morrerei contigo, nunca te negarei. Igualmente disseram todos os discípulos. Então veio Jesus com eles para uma região chamada Getsêmani, e disse aos discípulos: Sentem-lhes aqui, para que eu vá orar ali. E tomou a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e deprimir-se. Então lhes disse: Triste está minha alma até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E avançou-se um pouco, caindo sobre sua face orou, e disse: Meu Pai, se possível for passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando-se para os discípulos, e os encontrou dormindo, e disse a Pedro: Nem assim tivestes força para vigiar comigo 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, de fato o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Novamente pela 2ª vez, saiu para orar, disse: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que dele o beba, contudo, seja feito a tua vontade. E vindo os encontrou novamente dormindo porque os seus olhos estavam sobrecarregados. E deixando-os, saiu novamente para orar pela 3ª vez, novamente, disse ele a mesma palavra. Então voltou para os seus discípulos e disse-lhes: Daqui por diante, dormi e descansai, vejam que chegou a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantem, precisamos ir, eis que se aproxima aquele que me trairá. E ainda falando ele, eis que veio Judas, um dos 12, e com ele uma muitíssima multidão com espadas e varapaus, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Mas ele o entregaria, dando-lhes um sinal dizendo: Se o qual eu beijar é este, agarra-o. E logo, se aproximou a Jesus, dizendo: Saudações, Rabi, e o beijou. E Jesus lhe disse: Companheiro, estou aqui. Então para que vieste? Lançaram as mãos sobre Jesus, e o seguraram. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a sua espada, e golpeou o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Então disse-lhe Jesus: Devolva a tua espada para o lugar dela, porque todos os que apoderam da espada, pela espada perecerá. Ou pensais supondo que eu não posso rogar a meu Pai, e ele me apresentaria mais de 12 legiões de anjos? Então como se cumpririam as Escrituras? Porque assim convém que aconteça. Naquela hora disse Jesus à multidão: Saístes com espadas e com paus, para capturar-me, como se viesse contra um saqueador, conforme diariamente eu costumava sentar-se no templo, para vos ensinar, e não me seguraram. Mas isto aconteceu inteiramente, para cumprir as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos fugiram, e o abandonaram. E aqueles que seguraram a Jesus, conduziram-no para Caifás, o sumo sacerdote, aonde estavam reunidos os escribas e os anciãos. E Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando para dentro, sentou-se entre os subordinados, para ver o final. Mas os principais sacerdotes e os anciãos e o sinédrio inteiro, buscavam testemunhar falsamente contra ele, para o matarem. E não encontraram muitas falsas testemunhas. Mas, mais tarde, aproximaram-se 2. Disseram: Este diz: Posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: Nada respondes, o que estes testemunham contra ti? E Jesus silenciou-se.
E o sumo sacerdote disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo, diga para nós, se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: Tu dizes. Além disso, desde agora vos digo, que vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder, e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote, rasgando os seus mantos, disse: Ele blasfemou, por que precisamos de ter mais testemunhas? Eis que agora ouvistes a sua blasfêmia. Que vos parece? Mas respondendo eles, disse: É réu de morte. Então cuspiram em seu rosto, também esbofetearam-lhe, e um deles deu um tapa. Disseram: Profetiza-nos, ó Cristo, quem foi aquele que te bateu? E Pedro sentou-se fora do pátio, e aproximou-se dele uma criada, dizendo: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou na presença de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo ele pelo portão, e outra viu a ele, e disse aos que ali estavam: Também este estava com Jesus, o Nazareno. E novamente negou, com juramento: Não conheço o homem. E um pouco depois, aproximou-se os que estavam presentes, disseram a Pedro: E tu, verdadeiramente és um deles, porque a tua fala te denuncia. Então começou a praguejar e a jurar: Porque não conheço o homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro da palavra de Jesus que lhe disse: Que antes do cantar do galo, 3 vezes me negarás, e saindo para fora chorou amargamente. Obrigado por ter assistido este vídeo.